Fala pessoal, Ednei Pinheiro aqui, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje a gente vai falar mais uma vez sobre a criptomoeda XRP, ou seja, a Ripple, certo? Seguinte, houve uma bomba também, uma notícia que eu vi com um olhar assim muito especulativo, digamos, que um institucional simplesmente comprou mais de 12 milhões de dólares em Ripple após toda essa queda que se viu, né, nos últimos dias. E essa empresa comprou já aqui na baixa, tá bom? Assim que o preço caiu a mais de 70% abaixo do valor antes de toda essa polêmica que teve com a SEC, a empresa foi lá e comprou 12 milhões de dólares em criptomoeda XRP. E não é nada mais nada menos que uma das maiores empresas, tá bom? Uma das maiores empresas, um dos maiores fundos, podemos dizer assim, em criptoativos, digamos, em criptomoedas, certo? Então faz o seguinte, puxa a vinheta, vamos começar mais um vídeo que eu vou tentar explicar isso aqui para vocês de uma forma bem mais detalhada, tá bom? Bora pro vídeo de hoje. Mas olha só, vamos analisar isso aqui juntos, tá bom? Vamos analisar isso aqui juntos, que eu acho que é muito importante. Eu venho falando muito sobre a criptomoeda XRP ultimamente. Aqui no meu canal do YouTube tenho dado um espaço enorme falando sobre esse ativo, por que caiu tanto, o que tem acontecido com ele, se vale a pena comprar ou não, se vale a pena esperar ainda para comprar ou não. Inclusive eu cheguei a falar para vocês que eu estava à espera de um movimento, né, típico de mercado que provavelmente vai iniciar alta, que era basicamente algo parecido com isso, né, para comprar essa criptomoeda, certo? Mas depois, né, eu vi essa notícia aqui, eu disse, pô, isso aqui pode de fato fazer muita pessoa mudar de ideia e começar a comprar já mais barato, né, arriscar mais, mas ainda assim comprar mais barato. Olha só, maior fundo de criptomoedas compra 12 milhões de XRP na virada do ano, ou seja, de dia 31 para 1, como o mercado de criptomoedas nunca fecha, tá bom? O mercado de criptomoedas nunca fecha, o mercado estava aberto e simplesmente o maior fundo do mundo de criptomoedas compra 12 milhões de dólares em XRP, em Ripple, na virada do ano, né? E olha só isso aqui, Grayscale, acho que deve ser o maior gateway, né? O maior gateway do mercado institucional, né? É um institucional para as criptomoedas e responsável pelos maiores fundos do mercado, fechou o ano com uma compra inacreditavelmente arriscada, né? Segundo informações do perfil CryptoWhale, segundo informações desse perfil, a empresa completou a maior compra do token XRP da Ripple Labs, que é o nome da empresa, eu já falei no vídeo passado, né? O nome da empresa que detém a criptomoeda XRP é a Ripple Labs. Em sua história, certo? Então, a empresa completou a maior compra do token XRP da Ripple Labs em sua história, com 12,48 milhões de XRP na virada do ano. Para aí, acho então que se calhar eu me confundi. Não foram 12 milhões de dólares em XRP, mas sim 12 milhões de XRP. Ia ter que fazer uma conversão seguindo o câmbio atual para saber mais ou menos quanto que isso dá em dólares no total, certo? Na virada do ano. O movimento acontece depois do criptoativo despencar quase 70% após a SEC, órgão regulador de ativos mobiliários dos Estados Unidos da América, acusar a Ripple Labs de ter feito uma oferta ilegal. Como resultado, diversas exchanges, né, diversas, digamos, corretoras de criptomoedas, digamos assim, já anunciaram a remoção do ativo de suas plataformas. Basicamente, pessoal, eu já falei sobre isso aqui várias vezes aqui no canal, já tem 2 ou 3 vídeos falando sobre isso, inclusive, para quem quiser saber tudo que está passando com a XRP, é só passar lá no canal que você vai ver uns 3 ou 4 vídeos só falando sobre essa criptomoeda específica. Troco do pão para comprar XRP, ou seja, aqui ele basicamente está dizendo, será que vale a pena guardar o teu troco de comprar um pãozinho aí e comprar XRP? Basicamente é isso que eles estão dizendo. Apesar da compra parecer grande, a Grayscale tem 20 bilhões em ativos sob controle AUM e cerca de 80% do valor está alocado em Bitcoin. Ou seja, eles têm 80% do dinheiro do fundo, do institucional, né? Essa empresa, né? Esse player institucional, ele tem mais de 87% do seu dinheiro alocado em Bitcoin, seguido de Ethereum com mais de 2 bilhões
e Bitcoin Cash com mais de 83 milhões. Parece que a intenção é comprar na baixa para lucrar com uma possível decisão favorável sobre os status jurídicos do XGRP e não um investimento de longo prazo como parece acontecer com a maior parte das compras de Bitcoin. Então, basicamente, aqui estão dizendo que, de fato, a empresa não vê a XRP como um investimento, a criptomoeda XRP como um investimento de longo prazo, e sim como uma oportunidade de comprar na baixa e lucrar com a alta, ou seja, sei lá, posteriormente, se o preço chegar nessa região de novo, eles provavelmente vão sair, entendeu? Basicamente é isso que eles deixam, que esse site em si deixa pra gente, mas claro, nós não podemos levar isso ao pé da letra, porque também é uma, digamos que é uma especulação desse site em si. Assim que eu vi essa notícia, que o maior fundo de criptomoedas compra 12 milhões de XGRP na virada do ano, eu comecei de fato a pensar sobre esse assunto. Por quê? Eu já vi vários comentários aqui no meu vídeo, né? Parece que eu não leio, mas eu leio sim os comentários. E tem pessoas de fato dizendo que esse processo da SEC não tem fundamento. Pessoas nos comentários dizendo que o processo da SEC pode ser que não vai dar em nada, né? Mas pode ser também que dê muita coisa, né? Mas que de fato o preço está muito barato agora para quem quer comprar XRP. Inclusive, para o Ethereum também, que é uma criptomoeda que não tem nada a ver, tá bom? O Ethereum não tem nada a ver com nenhum processo. Olha só o Ethereum hoje, pessoal. Eu acabei por comprar Ethereum nessa região aqui de preço. Nessa aqui não, nessa região aqui, ó, de preço. E hoje, cara, é fenomenal. O Ethereum ontem, olha só, ontem o Ethereum tava... Ontem, 2 de janeiro, o Ethereum estava custando cerca de 736 dólares. E hoje, simplesmente está custando 900 fucking dólares. E eu fiquei muito feliz com essa bosta aqui. Por quê? Eu estava analisando aqui os gráficos, cara, e eu disse, pô, isso aqui tava basicamente 50% descontado, tava 50% em desconto. Basicamente foi isso que eu notei quanto a Ethereum, tá bom? Mas é o seguinte, eu não vou falar disso, eu vou deixar um vídeo na tela depois, no fim desse vídeo aqui, falando única e exclusivamente sobre Ethereum no final desse vídeo aqui, tá bom? XRP, pessoal, olha só, eu já falei e vou falar de novo, eu tô esperando um movimento parecido com esse para comprar, entendeu? Eu tô esperando um movimento parecido com esse, mas, galera, que eu vi comentários de pessoas que estão dizendo que estão comprando cada vez mais, que já estão posicionados aqui, estão comprando cada vez mais aqui nessa região, tá dando sangue, apostando. Não vamos dizer tudo, porque a criptomoeda, em tese até, ela está muito barata, entendeu? A criptomoeda XRP, em tese, ela está muito barata, entendeu? Quanto a dólar e quanto a euro, por exemplo. Eu que moro em Portugal, eu geralmente vejo a cotação, mas é em euro. Mas em dólar também, como um padrão de mercado, basicamente dizendo assim, é basicamente um padrão de mercado ver XRP, ver criptomoedas, ver todo par de moeda mesmo em geral, em dólar, né? Não é em vão que EURUSD é o ativo mais operado do mundo. Então eu também tendo a ver muito mais em XRP USD, Bitcoin USD, Ethereum USD do que Ethereum Euro, XRP Euro ou mesmo Bitcoin com Euro, entendeu? Mas pessoal, olha só, isso aqui, na minha conclusão, pode ser uma grande, cara, se tem um player institucional disposto a arriscar em comprar 12 milhões de XRP, não 12 milhões de dólares em XRP, como eu falei antes, mas sim 2 milhões de XRP, já dá para começar a ver essa criptomoeda com um outro olhar e, de fato, arriscar um pouco, tá bom? Se você tem alguma reserva de emergência guardada, se você tem um fundo para oportunidade, pode ser interessante, mas de forma nenhuma esse vídeo é uma recomendação de compra ou venda, tá bom? De forma nenhuma. Vou deixar o link dessa matéria aqui na descrição do vídeo, certo? Então passa lá, vê tudo que você tem que ver, pesquisa mais sobre isso, pesquisa sobre mais processos da SEC, se já houve algum processo parecido com esse, se existem moedas parecidas com o sistema de funcionamento da XRP, com o sistema de funcionamento da XRP, por exemplo, nós temos a Stellar, né? Que também é uma criptomoeda que de fato tem um potencial parecido com a de XRP. Basicamente, na minha opinião, elas são praticamente adversárias nesse setor, nesse caminho. Enfim, pessoal, Ednei aqui. Eu vou deixar o vídeo na tela agora sobre Ethereum para vocês verem, tá bom? Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Fui!